Gente, bom dia. Vamos lá, então. Na aula passada, eu vou até conferir, porque eu fiz uma arte na turma da manhã e eu expliquei a mesma coisa duas vezes. Os alunos só perceberam quando eu terminei, porque eu. Hã? Pois é Platão. Porque eu pensei que eu estava no assunto de vocês. E a turma da tarde estava adiantada. É isso mesmo. Agora é Platão. Hã? Oi? Não, vou primeiro terminar de explicar o conteúdo. Isso. Vamos lá então, gente. Nós vamos. Na aula passada, nós começamos a falar acerca do Platão, lembra? Que Platão, ele era discípulo de Sócrates, né? Ele escreveu vários livros falando de Sócrates. Ele escreveu Fédon, ele escreveu Apologia a Sócrates, ele escreveu Diálogo de Sócrates. Mas o Platão, ele ficou famoso mesmo por contar uma alegoria, né, uma história bem conhecida, chamada de Mito da Caverna, lembra? Que na aula passada eu fiz até uma obra de arte aqui, que todos apreciaram, né, tão original quanto as imagens que vocês veem no livro. E, inclusive, ele era autoexplicativo, né? E a partir do mito da caverna, Platão ele retrata que existem dois mundos. Ele retrata a chamada teoria dos dois mundos, que são eles: o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível, gente, ele é chamado de mundo dos fenômenos, tá? Porque fenômeno significa aquilo que aparece, aquilo que se mostra, tá? Aquilo que se revela para mim. Portanto, esse mundo é aquele mundo que é captado pelos meus sentidos. Ou seja, é o mundo da caverna, aquilo que as pessoas enxergavam, né? E existe um mundo fora da caverna, que é o mundo inteligível. O mundo inteligível, ele é considerado como o mundo das essências. Esse mundo é aquele que é captado pelas minhas ideias. Portanto, através do mito da caverna de Platão, né, ele vai falar que existe um mundo sensível e existe um mundo inteligível. Existe o mundo da caverna, que é aquele mundo ilusório, de sombras, né, que para Platão, as sombras, elas representam nossos enganos, né, nossas utopias, as nossas crenças, as nossas ideologias. E, portanto, esse mundo ele é um mundo ilusório, porque os sentidos nos enganam. Porque tal como lá na caverna do Platão, em que aquelas pessoas enxergavam sombras e elas acreditavam que as sombras que elas enxergavam eram delas e não eram, os sentidos, eles nos levam ao erro. Os sentidos, eles nos levam ao engano. Portanto, fora desse mundo ilusório da caverna, existe um outro mundo, que é o mundo fora da caverna, um mundo inteligível, que é o mundo das essências do conhecimento, do bem, da verdade. Por isso que o sol ele representa o bem, a luz do conhecimento. Por isso que eu falei para vocês, que até contei para vocês, eu acho, que a palavra aluno significa sem luz, não foi? Porque a luz que ele não tem, ele vai adquirir a partir do conhecimento. E o muro, ele representa a separação desse mundo sensível da caverna com o mundo inteligível fora da caverna. Então, é a partir disso que Platão ele vai resolver uma dicotomia entre dois filósofos pré-socráticos. Quais eram esses dois filósofos que não se entendiam, gente, em suas teorias, que tinham teorias opostas? Heráclito e Parmênides. Para Heráclito, tudo flui, não é isso? Para Heráclito, tudo está em constante processo de movimento, de mudança, né? Portanto, para Heráclito, o que prevalece, o que predomina é a multiplicidade das coisas, não é isso? As coisas elas estão sempre se transformando, sempre mudando.
né? Ela se apresenta de várias formas. E existe um outro mundo, que é o mundo... Aliás, o outro mundo que eu estou bugado aqui. E aí nós temos o outro filósofo, que é o Parmênides. Que Parmênides vai criticar Heráclito. Vai dizer como é que pode uma pessoa ora ser uma coisa e ora ser outra. Para ele isso não existe. Para Parmênides, o ser ele é imóvel, ou seja, ele não participa desse processo de movimento. Ele é imutável, ele não muda. Ele é único, né? Princípio este que vai ser aprimorado pelo Aristóteles, que é um princípio da identidade, ou seja, o ser é ou o ser não é. E aí o Platão, ele vai entrar na confusão e vai dizer que nem Heráclito está 100% certo e nem Parmênides está 100% certo. Portanto, para Platão, existe o mundo de Heráclito e existe o mundo de Parmênides. O mundo de Heráclito é o mundo sensível. Ele vai chamar de mundo heraclitiano. Que no mundo de Heráclito, o que predomina é a multiplicidade. Portanto, esse mundo de Heráclito, ele consiste na matéria. E o mundo de Parmênides seria, no caso, um mundo inteligível, que ele vai chamar, então, de mundo parmenídeo, que o mundo de Parmênides é o mundo das essências. Portanto, o que vai predominar aqui é a forma. Por quê? Quando eu penso, por exemplo, a ideia de bola, né? A bola, o que é a bola? A bola é uma esfera, é a forma. Agora, enquanto a bola se torna matéria, seria, no caso aqui, o sensível, o fenômeno, aquilo que aparece, aquilo que se revela para mim. E para Platão, ele vai dizer que esse mundo dos fenômenos, o mundo sensível, porque para ele a ideia, a essência, a forma, ela é perfeita, tá? O mundo sensível, o mundo material, ele é simplesmente uma cópia. Ele é uma cópia do mundo inteligível. E por ele ser cópia, ele é imperfeito. Então ele vai chamar cópia imperfeita do real. Quando eu falo acerca da bola, a bola enquanto forma, ela é uma esfera. Mas enquanto matéria, enquanto sensível, é algo que eu posso ver, tocar, sentir, ela pode apresentar fenômeno de várias maneiras. Por exemplo, por isso que para ele vai dizer que a ideia seria o mundo parmenídeo, em que para Parmênides, olha, eu estou bem distraído, ó. Eu tô para virar prova, e tanto corrigir prova, gente, é porque eu estou bugado, ó. Esses tempos agora, época de avaliação, é horrível. O mundo de Parmênides, o ser, ele é único, tá? Então, por exemplo, quando eu falo acerca da bola, a bola consiste numa esfera. É una. Agora, no momento que a bola ela se torna sensível, ela se torna fenômeno, aquilo que se mostra, aquilo que se revela, que se apresenta enquanto matéria, essa bola ela pode ser de várias maneiras. Ela pode ser uma bola de vôlei, ela pode ser uma bola de futebol, ela pode ser uma bola de basquete, ela pode ser uma bola de futsal, ou seja, existem várias formas de bola, várias maneiras de ela se apresentar para mim enquanto matéria, enquanto sensível. Então esse é o mundo de Heráclito. Mas a bola enquanto esfera ela é una, ela é eterna, ela é imutável. Dá para compreender isso? Quando eu penso a ideia de cadeira, essa ideia ela é eterna. Por quê? Porque existe uma única ideia de cadeira. Não é verdade? Cadeira é um objeto como esse que você pode sentar. Então eu falar assim, tem uma cadeira ali, ó, mas não dá para sentar. Então ela deixou de ser cadeira. Dá para compreender? Porque essa ideia de cadeira, ela é única.
ela é eterna, ela é imutável. Mas o momento que a cadeira ela se torna fenômeno sensível, palpável, visível, que eu posso ver, tocar, sentir, essa cadeira ela pode se apresentar de várias formas, de várias maneiras. Essa cadeira pode ser como essa, ela pode ser uma cadeira de madeira, ela pode ser uma cadeira de balanço, ela pode se apresentar de várias maneiras, mas a ideia de cadeira, ela é eterna. Deu para compreender? Ah. Sim. Aí ele vai explicar também no estudo da caverna, dando o exemplo de uma forma que você faz cupcake. Não os bolinhos assim, ele faz a forma, aí tem os planos, ele faz só que você vai botar lá o período do bebê e cada um vai sair de um jeito diferente. Então ele dá esse exemplo um pouquinho mais artístico. Sim, isso. Então, para Platão, ele valoriza a ideia, porque Platão ele era idealista. Para ele, tudo parte da ideia para a matéria. Do inteligível para o sensível. Por exemplo, se essa cadeira existe, é porque primeiro alguém pensou em fazer essa cadeira. Então, essa cadeira ela é a cópia de uma ideia. Deu para compreender? Então, por ela ser cópia, ela é o quê? Ela é imperfeita. Dá para compreender isso? Assim, Platão ele desenvolve uma outra teoria chamada teoria da participação. Onde ele vai falar que tudo que foi produzido no mundo sensível, no mundo material, primeiro foi construído no inteligível. Primeiro foi idealizado. Se essa carteira existe porque alguém pensou em fazer essa carteira. E alguém pensou em fazer essa carteira para quê? Para que um aluno pudesse estar sentado nela. E se hoje você está sentado nesta carteira, você está participando de uma ideia. Deu para compreender? Se este quadro existe, é porque alguém pensou em fazer este quadro para que um professor pudesse estar ministrando aula nele. E se hoje eu estou ministrando aula usando este quadro, eu estou participando de uma ideia. Compreenderam? Então, tudo que foi produzido no mundo sensível, no mundo material, primeiro foi construído no inteligível. Primeiro foi idealizado. Por isso que a matéria, ela é cópia. Porque ela é a cópia de uma ideia. Deu para compreender? Inclusive, gente, Platão, ele desconsidera a arte. Por quê? Nós estamos falando de um período grego, porque Platão era um filósofo grego antigo. E a arte grega, ela tinha uma única finalidade. Qual era? Era a mimesis. Já ouviu falar? O que é isso? É a cópia da realidade. Essa era a finalidade da arte. Era simplesmente representar o mundo material. Então, se a arte, que é sensibilidade, é sentido, a arte é sensibilidade. E se a arte ela é cópia e o mundo material também é cópia, isso significa que a arte é a cópia da cópia. Deu para compreender? Por isso, ora, para Platão, o mundo material é cópia, certo? E se a arte é para copiar o mundo material, então a arte é a cópia da cópia. Deu para compreender? Por isso que Platão ele desconsidera a arte. Porque a arte é simplesmente a cópia de uma cópia. Então, na verdade, para ele a arte, ela mascara a verdade. Deu para compreender? Ela mascara a verdade. Porque Platão ele não valoriza os sentidos. Porque para Platão os sentidos são enganosos. Os sentidos, eles nos levam ao erro. Que tal como no mito da caverna, que aquelas pessoas enxergavam sombras, que elas acreditavam que as sombras que elas estavam vendo eram delas e não eram delas, os sentidos nos levam ao engano.
Por isso que Platão ele valoriza o mundo inteligível, o mundo das ideias. Tanto é que Platão ele fundou uma escola chamada de Academia. E na Academia de Platão, bem na entrada, tinha um pórtico bem grande dizendo assim, ó, não entre aqui se você não souber geometria. Não entre aqui se você não souber geometria. Por quê? Porque geometria é razão. Geometria é intelecto. E Platão ele valoriza a razão, as ideias. Até porque Platão ele tem uma outra teoria, também chamada de teoria da reminiscência, que na teoria da reminiscência, né, Platão acreditava que antes de nós vivermos este mundo material, né, esse mundo sensível, nós já vivemos um outro mundo, que é o mundo inteligível. E nesse outro mundo nós já conhecemos todas as coisas. E tudo que nós conhecemos neste outro mundo, que é o mundo inteligível, na verdade está adormecido dentro da nossa alma. Por isso Platão fala que apenas a alma pode contemplar a verdade. Porque ao encarnar neste corpo e vivermos este mundo material, nós passamos pelo rio do esquecimento. E, portanto, Platão fala que nós temos que trazer da alma essas lembranças adormecidas. Que quando nós conseguimos trazer da alma essas lembranças adormecidas, nós atingimos a reminiscência de Platão. Por isso que o lema da reminiscência é: conhecer é lembrar. Lembrar daquilo que nós já conhecemos no outro mundo, que é o mundo inteligível. Que nesse outro mundo inteligível existia um ser chamado Demiurgo, que era uma espécie de deus intermediário, deus artifício, que tornou a plasmar e criar o universo, né, e revelar o conhecimento ao homem. Tanto é que nós vamos ver mais à frente, vou só comentar, mas eu vou explicar só lá na frente bem direitinho, o próprio, que na Idade Média, os filósofos clássicos da Idade Média, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles vão tentar cristianizar o pensamento grego de Platão e Aristóteles. O Agostinho, por exemplo, ele vai se inspirar em Platão. Ele vai dizer que esse mundo inteligível que Platão fala é um mundo espiritual. E que, na verdade, esse ser Demiurgo é o próprio Deus que criou o universo, criou o mundo e iluminou a mente humana. Trouxe o conhecimento ao homem. Por isso que ele vai falar que o conhecimento foi iluminado por Deus. E aí o Santo Agostinho, ele vai até dizer que Platão, ele chegou até as portas do céu. Mas ele não adentrou por seu orgulho racional. Olha só. Ele chegou até as portas do céu, mas ele não adentrou por seu orgulho racional. Porque Platão não teve o discernimento de entender que esse mundo inteligível que Platão tanto falava era o mundo espiritual, e que foi Deus que iluminou a mente humana. Que é o próprio, o Demiurgo, na verdade, é o próprio Deus. Compreenderam? Então, a reminiscência é isso. Platão fala que temos que trazer da alma essas lembranças adormecidas. Inclusive, tem uma história que conta que certa vez Sócrates, lembra do Sócrates? Que era aquele eterno perguntador, né? O Sócrates, ele chega para um escravo que nunca estudou geometria. E ele apresenta um problema da geometria para aquele escravo. E aquele escravo que nunca estudou geometria, ele consegue resolver um problema da geometria que nem eu consigo. Porque cada forma geométrica, eu estava tendo aula de matemática um dia desse, tem uma fórmula diferente. Coisa desgraçada da matemática. E aquele escravo, sem nunca estudar geometria, ele consegue resolver um problema da geometria. Ou seja, na realidade, esse escravo ele atingiu a reminiscência de Platão. Ele conseguiu trazer da alma essas lembranças adormecidas. Por isso que, para Platão, apenas a alma pode contemplar a verdade. Ele lembrou daquilo que está no mundo inteligível, que ele conheceu no mundo inteligível. Então, isso que Platão fala, porque quando nós conseguimos atingir a razão, é porque nós conseguimos conectar com o mundo inteligível. Ok? Então, é só você compreender como que Platão ele valorizava tanto o mundo das ideias.
Porque para Platão, o mundo das ideias é um mundo inteligível, é perfeito. A ideia é perfeita. Ele se torna imperfeito no momento que ele se torna matéria, porque a matéria é cópia. Oi? Matrix, eu posso fazer uma analogia com o mito da caverna. Inclusive, tem até uma questão no simulação fazer que vai ter o Matrix. Porque, vamos lá, a Matrix é como se fosse o mundo da caverna, um mundo ilusório. Porque a Matrix não é a realidade, né? Entendeu? Então na verdade, você tem que sair desse mundo da caverna da Matrix para você conseguir compreender a realidade, enxergar a realidade. Ela parece a realidade, mas não é a realidade. Sabe? É igual um sonho. Você tem um sonho que às vezes você imagina que aquele sonho é a realidade, você acorda e você fica ali um tempo maturando para você conseguir ter a percepção que ele foi simplesmente um sonho. Sabe? Por exemplo, como que nós podemos representar o mito da caverna de várias formas? Por exemplo, nós vemos hoje, na época da tecnologia, das redes sociais, as redes sociais elas representam esse mundo da caverna, esse mundo ilusório que você segue alguém, parece que a vida do outro é perfeita. É um mundo aparente, sabe? Que as pessoas só vivem de curtição, de alegria, e que às vezes gera até um sentimento de inveja na gente. Como é que fulano consegue estar todo dia na festa? Todo dia bebendo com um sorriso no rosto, demonstrando uma alegria. Nem eu que sou rico, que trabalho no insano, não vivo todo dia em festa. Eu não digo nem só em relação ao dinheiro, mas a disposição para isso. Olha só o mundo aparente, ilusório. A pessoa namorava, né? Vivia postando foto com o namorado, só love, nem saía pra festa. Terminou o relacionamento, o que faz? Primeira coisa que faz, presta atenção, arquivo, nem exclui, só oculta as fotos, porque pode voltar. Né, para não ter o risco de perder as fotos, né? Então, só oculta as fotos. Ou seja, a pessoa já fica premeditando a possibilidade de um retorno. Aí, a pessoa faz agora o quê? Nem saía pra festa, agora vive na festa. Postando foto, sabe, lá, com um sorriso no rosto, aquela latinha de cerveja e aquela mensagem subliminar. Antes só do que mal acompanhado. Olha só, mais feliz do que nunca. Esse é o mundo aparente, mas por dentro a pessoa está encorneada, está chifruda, está sofrendo, entendeu? Mas ela vai demonstrar essa realidade? Não, ela vai mostrar um mundo sensível, um mundo aparente. Então nem sempre aquilo que nós vemos nas redes sociais é a realidade. Eu posso demonstrar uma verdade que ela não é real. Às vezes eu posso estar muito bem aqui, está cheio de problema. Eu tô aqui, não é cheio de problema, é cheio de prova para corrigir aqui. Por isso eu estou mais bugado que tudo, então eu domino pouco. Se eu contar meu testemunho, vocês vão chorar comigo, entendeu? É isso, então às vezes você pode olhar para o seu colega e parece que está tudo bem, mas você não sabe o que realmente passa com ele. Então esse é o mundo material, o mundo aparente, o mundo da caverna. Então assim, estar na caverna, você está nesse mundo aparente que você não consegue enxergar a realidade em si. Compreendeu? Ficou claro, gente, isso aqui? Então, por exemplo, quando vocês vão prestar o Enem, vocês não, é como se vocês atingissem a reminiscência. Vocês vão buscar da alma essas lembranças adormecidas de tudo que vocês estudaram durante as aulas. Tudo que vocês ouviram o professor falando, vocês no seu momento de estudo individual, entendeu? Um outro exemplo, só para fechar. Vocês já ouviram falar no amor platônico, não já? Vamos lá. Enquanto senso comum mesmo, o que as pessoas entendem, o que as pessoas falam que é o amor platônico? Um amor não correspondido, né? Tu fala assim, um amor platônico é um amor não correspondido. Por exemplo, as pessoas logo associam. Mas olha só, gente, presta atenção. Se o nome é amor platônico, significa que Platão tem alguma coisa a ver com a história, né? Senão não seria amor platônico. O que Platão tem a ver com a história? Isso aqui, ó. Isso é amor platônico. Vamos lá. Platão valoriza o quê? A ideia. E para ele a ideia é o quê? Perfeita. Se a ideia é perfeita, o amor platônico é simplesmente um amor idealizado. Ou seja, é um amor que está apenas no campo das ideias. Ou seja, o amor platônico não é um amor não correspondido, é quase isso. O amor platônico é amor idealizado. Por quê? Porque a pessoa enxerga a outra pessoa como o ser mais perfeito que existe sobre a Terra.
E aquela pessoa, para ela, é tão perfeita, mas ela é tão perfeita que ela acha que essa pessoa não vai lhe corresponder. E aí, por ela achar que essa pessoa não vai lhe corresponder, ela não assume, ela não revela para essa pessoa o sentimento que ela tem. E ela fica apenas no campo das ideias. Porque para ela essa pessoa é muita areia para o seu caminhão, entendeu? Então ela acha que não vai ter chance, então ela guarda para si esse sentimento. Né? Eu estava até falando uma turma da tarde que eu tinha um amigo que era desse jeito. Ele era tão apaixonado numa colega nossa, mas tão apaixonada, que ele achava que não ia ter chance. Eu acho que até que não ia ter mesmo não. Né? Aí o que ele fez? Se tornou um amigo. Eu se contentou em ser amigo, porque ele não teve coragem de assumir, revelar para ela que era apaixonado por ela. Mas olha o segredo. No sensível é o quê? O sensível é imperfeito, né? Se essa pessoa que nutre esse amor platônico tivesse coragem de assumir esse sentimento para a pessoa que ela considera perfeita, sabe o que ela vai descobrir? Que essa pessoa nem era tão perfeita assim, como ela imaginava. Dá para entender? Por quê? Porque deixou de ser... Fala comigo? Deixou de ser sensível. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui se tem um... Então, e aí, se essa pessoa, ela assume esse sentimento, né? E essa pessoa que ela nutre esse amor platônico lhe correspondesse, ele ia deixar de ser platônico, se tornava sensível. E aí ela ia descobrir que aquela pessoa nem era tão perfeita como ela pensava. É igual, por exemplo, né, aquela fase do relacionamento, que a pessoa está começando o relacionamento, ou está na fase da paquera para iniciar relacionamento. E aí tudo que a pessoa faz para você é do outro mundo, né? Olha só, a pessoa quer te surpreender, você quer surpreender a pessoa simplesmente te deu um bom dia. Foi só um bom dia. Gente, mas não foi um bom dia. Foi o bom dia, entendeu? Sabe, imagina tu acordar e tu ver aquela pessoa que tu tá gostando te mandando bom dia. Meu Deus do céu. Pra começar com o pé direito. Sabe, assim? Foi a melhor mensagem. Não falou só bom dia, mas foi a melhor mensagem que eu podia receber do dia. Porque ainda é platônico. E aí, um tenta surpreender o outro da melhor forma possível, para mostrar ser a pessoa mais perfeita que tinha, para mostrar para a pessoa que ela é a tampa da sua panela, né? Para mostrar para você que, né, ela é sua alma gêmea, então ela faz de tudo para provar isso. Aí o cara, né, para surpreender a moça faz o quê? Chama a moça para jantar. Olha só, aí a menina fica derretida, meu Deus, ele é romântico. Aí a menina, para surpreender o cara, o que ela faz? Ela come pouco. Aí o cara fica gamado, meu Deus, eu vou gastar pouco com ela. Porque ainda tá no platônico. Aí olha só, aí os dois, presta atenção, aí os dois engatam relacionamento, né? Aí depois que os dois engatam relacionamento, deixa de ser inteligível e se torna sensível. E aí o que vai acontecer? A menina vai descobrir que o cara nem era tão romântico assim. E o cara vai descobrir que ela nem comia tão pouco assim. Só que agora os dois se lascaram. Por quê? Porque deixou de ser platônico. Agora um vai começar a descobrir o defeito do outro. E aí o que acontece? Vai ter que aprender a lidar com a pessoa e continuar com a pessoa mesmo com as suas imperfeições. Porque deixou de ser sensível. Deu para compreender? Então, o amor platônico não é amor não correspondido, é quase isso. É um amor idealizado, que está apenas no campo da ideia e a pessoa não tem coragem de assumir esse sentimento que tem. É isso. Ficou claro, gente, o Platão? Eu acho que eu não esqueci nada não, se eu esqueci é porque eu estou bem cansado, gente. Mas tá, antes de resolver as questões, eu vou corrigir o simulado para vocês.
Domingo. Fizeram do simulado domingo. Tava boas questões de filosofia? Bora ver se é platônico ou é real que vocês estão falando aí. Aí em seguida a gente vai resolver as questões do Platão. Qual é o número da questão, hein, de vocês? Alguém tá com o simulado aí? 46 a 60, né? Não, vou corrigir só as minhas, pelo amor de Deus, quer me matar, é? Calma aí, eu já tô corrigindo tanta prova. Será que foi feito, hein, o slide da aula, sabe? Acho que não, né? Tá. Então vai... Eu preciso de um simulado, então, ó, que eu não tenho nenhum aqui. Alguém pode me emprestar? O Fera aqui já corrigiu, né? Então bora lá. Cara, tu escreve, hein? Essa redação aqui foi até a linha 30. (46), né? Bom, a questão de número 1, como eu sou fã dos Cavaleiros do Zodíaco, eu fiz questão de elaborar uma questão dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem? Ah, então, que bom. Eu pedi para colocar as questões no slide, ó. Ah, acho que essa aqui, questão do simulado, né? Ah, ótimo. Tem as questões, gente. Obrigado, Fera. Desliga essa luz pra mim, por favor, essa primeira. Isso. Olha aí, ó. Onde você vê WGP, porque são minhas questões, tá? Aqui nós temos os famosos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que era uma série japonesa, anime e mangá, de grande sucesso no mundo durante a década de 90, contando a história de jovens guerreiros guiados pelas constelações protetores da deusa Atena, né, que era a deusa da sabedoria, da paz e da guerra. A cada 250 anos, em média, a Atena, deusa da guerra e da sabedoria, vem à Terra com a sagrada missão de impedir os outros deuses de dominar a Terra e os seres humanos. Para cumprir sua missão, Atena conta com a ajuda de jovens guerreiros, protegidos com armaduras sagradas intitulados Cavaleiros. Juntos eles lutam contra as forças do mal num ambiente cheio de mitologias. Com base no texto, podemos entender que o mito pode ser caracterizado como o que, gente? Letra E. Como narrativas para explicar a realidade do mundo e os fenômenos da natureza a partir de deuses e heróis. Alternativa correta, letra E, né? O erro da letra A é que o mito não é a compreensão real do mundo com base da razão, porque a razão é filosofia. Ele também não tem comprovação científica, a letra C é a mesma coisa, e ele não dispensa a atuação sobrenatural, ele parte do sobrenatural. Por isso as outras alternativas são falsas. Tranquilo? Questão 47. Ué. Ah, tá, porque apareceu a resposta. 47. Nós temos aqui um texto 1, a história de Zeus, né, com Pandora, que ele deu uma caixa a Pandora, mas advertiu que ela nunca poderia abri-la. Pandora foi criada para ser curiosa. Não pôde ficar longe da caixa e, depois de muito resistir, sucumbiu ao desejo de abrir o presente. Neste momento, coisas horríveis saíram da caixa, incluindo a ganância, inveja, ódio, doença, fome, pobreza, guerra e morte. Quando Pandora viu o que havia feito, rapidamente ela fechou a caixa, deixando apenas uma coisa dentro. Tudo que restava na caixa era a esperança. E o outro texto é um texto do Anaxímedes, que diz que o ar é o elemento originário para tudo que existe, existiu e existirá, e que as outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensados. As nuvens formam-se por filtragem, e ainda quando mais condensada, transforma-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra,
e quando condensado ao máximo possível, transforma-se em pedra. Então, a Grécia Antiga é notória em seus aspectos culturais. Os textos são exemplos disso e indicam o que, gente? Letra... Qual é a letra? Letra D. Duas maneiras distintas de conhecimento, pois mostram modelos interpretativos. O mítico, com seu caráter alegórico, e o filosófico racional, caracterizado pela tentativa de explicar o mundo a partir de elementos naturais. Letra D. Dúvida nessa questão, gente? Não? 3 não. 48. Algumas novidades do período arcaico ajudaram a transformar a visão que o mito oferecia sobre o mundo e a existência humana. Quais dessas condições históricas para o surgimento da filosofia permitiram aos gregos descobrir que os locais que diziam ser habitados por deuses, titãs e heróis eram, na verdade, habitados por outros seres humanos? A partir das viagens marítimas, apenas indo lá que eles vão descobrir isso, né? Letra B de bola, ok? 49. A filosofia grega parece começar com a ideia absurda, com a proposição de que a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será possível, será mesmo necessário deter-nos nela e levá-las a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem fabulação. Enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Qual é o pensamento? Tudo é um. A razão citada, em primeiro lugar, deixa que Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda o tira dessa sociedade e o mostra como investigador da natureza. Mas em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo grego. Então o texto, ele evidencia característica do pensamento pré-socrático, que se baseava no quê? Na cosmologia, lembra? Que era a investigação acerca da origem e da ordem do mundo, né? Isso aqui tudo foi muito bem batido na aula, né? Se vocês... É raro, gente. Não sei se vocês estão na UTI. Questão 5. Nós temos aqui uma canção de Lulu Santos que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, a vida vem em ondas como o mar. Então a letra da canção de Lulu Santos lembra as ideias do filósofo grego Heráclito, que viveu no século 6 a.C. e usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é o autor da frase não se entra 2 vezes no mesmo rio. Dentre as sentenças de Heráclito, a seguir citadas, marque a única opção em que sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima. Qual é? Letra D. Ao se entrar... D de dado. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. Ok? Tranquilo? Questão 6, ó. Parmênides é o principal expoente da chamada escola eleática. Sua teoria filosófica influenciou de forma decisiva o pensamento ocidental. Ocupa-se longamente em criticar a filosofia heraclitiana, que é o tudo flui de Heráclito, ao contrapor a imobilidade do ser. Com isso, ele conclui a partir do princípio estabelecido que o ser é o quê, gente? Ele é único. Letra B de bola. Vamos lá. O ser, ele é único. Lembra disso? Para Heráclito, o ser, ele está em processo de mudança, ele é mutável. Para Parmênides, o ser é imutável. O ser, ele é imóvel. O ser, ele é infinito. E o ser é único. Quem vai defender a multiplicidade é o Heráclito. Ok? Eita, tô sentindo que alguns erraram, hein? Questão 52. Eles são mestres da oratória e inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. São os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, um Gorgias, um Antifonte. Por um salário, eles ensinavam seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. O texto refere-se à cultura grega antiga
e menciona, entre outros aspectos, o que, gente? Letra. Nós estamos falando dos sofistas, lembram? Tudo bem. Tranquilo? Aqui nós temos um diálogo socrático que você percebe que o diálogo ele sempre acontece por meio de indagação, ó. Né? E dizem, não pretende tu que é justo obedecer aos governantes? Aí ele fala sim. Mas são os governantes infalíveis em cada cidade ou eles são suscetíveis de se enganar? Certamente, respondeu, eles são suscetíveis de se enganar. Portanto, quando empreende estabelecer leis, elaboram boas ou mais leis? Aí ele fala, eu penso que sim. Será que as boas são as que instituem o que lhes é vantajoso e as mais o que lhes é desvantajoso? Ou então, como as formula? Assim. Mas o que os instituíram, os governados devem cumprir e nisso consiste a justiça? Não é certo? Certo. Logo, não só é justo, na tua opinião, fazer o que é vantajoso ao mais forte, mas ainda o contrário, o que é desvantajoso. O que está dizendo, gritou ele? O que tu próprio dizes, pareceu-me. Então, na verdade, o trecho do diálogo do sofista Trasímaco, retirado da obra de Platão, ele mostra que o personagem Sócrates faz o quê? Letra C. Ele usa o método dialético para desconstruir o sofista. Né? Ou seja, para ele, o governante ele vai ser justo. Mas ele não pode se enganar. Ou seja, ele desconstrói totalmente o sofista. Então, aqui ele está usando do seu método dialético, que é o método da ironia maiêutica. Lembra que ele desconstrói por meio de perguntas. Então, ele utiliza o método dialético para questionar a tese sofística, que relativiza essa ideia de justiça. Questão 54. Ó. A crítica de Sócrates aos sofistas consiste em mostrar que o ensinamento sofístico limita-se a uma mera técnica ou habilidade argumentativa, que visa convencer o oponente daquilo que se diz, mas não leva o verdadeiro conhecimento. A consequência disso era que, devido à influência dos sofistas, as decisões políticas na Assembleia estavam sendo tomadas não com base em um saber ou na posição dos mais sábios, mas na dos mais hábeis em retórica, que poderiam não ser os mais sábios ou virtuosos. Então, de acordo com o texto, a crítica socrática aos sofistas diziam respeito a quê, gente? Letra. Ao entendimento de que o verdadeiro conhecimento se baseava na retórica. Era isso que Sócrates dizia? Sócrates ele criticava os sofistas porque eles usavam da retórica né, para persuadir as pessoas, para iludibriar as pessoas. Então a letra A é falsa. É a letra C. A prevalência da técnica discursiva, que no caso seria a persuasão, nas decisões da Assembleia acerca dos rumos da cidade. Porque como os sofistas, lembra, eles eram mestres da oratória, eles usavam a arte que eles tinham da persuasão, do discurso, para iludibriar as pessoas, para enganar as pessoas de modo que lhe convém. Então, a alternativa correta é a letra C. Ficou claro, gente? Questão de número 10. O primeiro desafio das ciências sociais em geral e da sociologia em particular é de superar o senso comum, fugindo das aparências da realidade social. Quando associado ao senso comum, o conhecimento ele pode ser prisioneiro de algumas armadilhas, como a de naturalizar questões e problemas que nada têm de naturais, ou tomar as impressões particulares como verdades universalmente válidas. Senso comum e conhecimento científico se diferenciam por quê, gente? Letra. Porque o senso comum é um conhecimento subjetivo e particular, pois ele se baseia em opiniões, enquanto a ciência procura se constituir como qualquer conhecimento objetivo universal. Letra A. Questão de número 56. Tranquilo? Dúvidas, gente? Se ninguém falar, para mim tá tudo bem, eu avanço. A sociologia é uma ciência que surge da transição da Idade Média para a Idade Moderna e se desenvolve juntamente com o avanço do capitalismo. Nesse sentido, reflete suas principais transformações e procura desvendar os dilemas sociais por ele produzidos. Sobre o surgimento da sociologia e suas proposições acerca da explicação do mundo social, pode-se afirmar qual alternativa? Letra
de... A sociologia surge no século XIX, vinculada à sociedade moderna e no contexto das transformações econômicas e sociais e no bojo das mudanças nas formas de pensamento, influenciadas pelas revoluções francesa e industrial do século, bem como pelos ideais iluministas. Letra D, muito bem. Questão de número 12. Dúvidas? Não? Próximo, então. A filosofia da história, que é o primeiro tema da filosofia de Augusto Comte, foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre da Lei dos Três Estados e tinha como objetivo mostrar por que o pensamento positivista deveria imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados, formulada por Comte, é correto afirmar qual alternativa? Letra? Vamos ver. Augusto Comte demonstra que essa lei que todas as ciências do espírito humano desenvolve-se na seguinte ordem. Primeiro é o positivo? Não, gente. Qual é o primeiro? Primeiro é o teológico. Que o teológico, ele parte das divindades. Nesse caso aqui, ele é um grande apelo à religião. Lembra que tudo é explicado por Deus ou deuses? Depois ele entra no segundo estado. Qual é o estado? Metafísico. O estado metafísico é quando surge quem? Não. O estado metafísico é quando surge Oi? A filosofia. Que para Augusto Comte, esse positivista, é algo muito abstrato, né? Portanto, é um estado intermediário. Lembra que esses três estados, ele é uma característica do positivismo, que ele era evolucionista, porque a sociedade estava evoluindo em três estados, até chegar no terceiro e último estado, que é o estado positivo. Que o estado meu Deus, eu tô tão cansado que tá certo. Positivo é quando surge a ciência. Portanto, a ciência é o mais alto grau que a sociedade chegou, ok? Então, a ordem está errada. A letra A é falsa. É a letra C. O estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como momento em que as observações prevalecem sobre a imaginação, ou seja, prevalece sobre o estado teológico, e sobre a argumentação, que é o estado metafísico, a filosofia, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Alternativa correta, a letra C. Muito bem. Compreenderam, gente? Letra B. Na lei dos três estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano. Primeiro plano é o estado teológico. A argumentação não é teológico. A argumentação é metafísico na lei dos três estados de Augusto Comte. Vamos logo ver as outras alternativas, então. Para Comte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico. Claro que tem, porque passa de um para o outro. Letra E. O estado teológico nega a existência de explicação divina, pelo contrário, ele parte de divindades. Por isso a letra E é falsa. Ok, gente? Questão 58. Dizia Pitágoras que 3 tipos de pessoas compareciam aos Jogos Olímpicos, que era a festa mais importante da Grécia. As que iam para comerciar durante os Jogos, ali estando apenas para servir os seus próprios interesses, e sem preocupação com as disputas e torneios. As que iam para competir, isto é, os atletas e artistas, pois durante os jogos haviam também competições artísticas, como dança, poesia, música e teatro, e os que iam para contemplar os jogos e torneios, para avaliar o desempenho e julgar o valor dos que ali se apresentavam. Esse terceiro tipo de pessoa, dizia Pitágoras, é como um filósofo. Com isso, Pitágoras queria dizer que o filósofo não é movido por interesses comerciais. Ele não coloca o saber como propriedade sua, como uma coisa para ser comprada e vendida no mercado. Ele também não é movido pelo desejo de competir. Ele não faz das ideias e do conhecimento uma habilidade para vencer competidores ou atletas intelectuais. Mas ele é movido pelo desejo de observar, de contemplar, de julgar e avaliar as coisas, as ações e a vida. Em resumo, pelo desejo de saber. A verdade não pertence a ninguém. Ela é o que buscamos e o que está diante de nós para ser contemplado e vista, se tivermos olhos do Espírito para vê-la. Então, do texto, pode-se depreender qual alternativa? Letra
Letra C, que apenas a alma pode contemplar a verdade, né? Questão de número 59, ó. Aqui nós temos uma imagem, a frase, né? Que eles têm tantas perguntas para essas respostas, e elas correspondem a uma reflexão, letra E. E questão 60, a maior parte de meus amigos de mentalidade aberta é culta. A maior parte de meus amigos de mentalidade menos aberta não é. Parece provável que quanto mais lemos, mais nos deparamos com ideias novas e instigantes. Ideias que nos deixam menos seguros de nós mesmos. Ler também nos retira de nosso mundinho cotidiano. Nos mostra como a vida pode ser diversificada e multifacetada. A conclusão do argumento é que letra D. Ler conduz a mentalidade mais aberta. Muito bem. E aí, 100% de aproveitamento, 90, 80. Muito bem, gente. Agora vocês irão resolver as questões do Platão, tá? E aí vocês vão colocar o nome e me entregar que eu vou corrigir na próxima aula, fechou?